O perímetro de quadril corresponde à circunferência do contorno desse segmento anatômico no ponto de maior volume das nádegas. Para sua medida, o avaliado deverá posicionar-se em pé, de forma ereta, com os membros superiores pendentes ao longo do corpo, os pés afastados à largura dos quadris, o peso corporal dividido igualmente em ambos os pés e a cabeça orientada no plano de Frankfurt. O antropometrista deverá colocar-se em pé, lateralmente à direita do avaliado. Para efetuar a medida, passa-se a fita antropométrica em torno do quadril do avaliado, de trás para frente, no nível de maior protuberância posterior dos glúteos, tendo-se o cuidado de manter a fita antropométrica no plano horizontal. A leitura da medida é realizada sem compressão da pele. O perímetro de cintura corresponde à circunferência do contorno desse segmento anatômico no ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca. Para sua medida, o avaliado deverá posicionar-se em pé, de forma ereta, com os membros superiores pendentes ao lado do corpo, com leve abdução que permita a passagem da fita antropométrica ao redor da cintura. Os pés afastados à largura dos quadris, o peso corporal dividido igualmente em ambos os pés e a cabeça orientada no plano de Frankfurt. O antropometrista deverá colocar-se em pé à frente do avaliado. Para efetuar a medida, passa-se a fita antropométrica em torno da cintura do avaliado, de trás para frente, no ponto coincidente com a distância média entre a última costela e a crista ilíaca, tendo-se o cuidado de manter a fita antropométrica no plano horizontal. O avaliado deve respirar normalmente e a leitura da medida é realizada no final de uma expiração, sem compressão de pele. O perímetro de punho corresponde à circunferência mínima identificada nesse segmento anatômico. O avaliado deverá posicionar-se em pé, em posição ereta, os pés afastados à largura dos quadris, o peso corporal equilibrado igualmente entre ambas as pernas, a cabeça orientada no plano de Frankfurt, os membros superiores pendentes ao lado do corpo, contudo, com o cotovelo do lado direito fletido em 90 graus e com a palma da mão voltada para cima. A musculatura não deverá estar em contração. O antropometrista deverá colocar-se em pé à frente do avaliado. Para efetuar a medida, passa-se a fita antropométrica em torno do punho, de baixo para cima, ajustando-a na região imediatamente após, no sentido distal, os processos estiloides do rádio e da ulna. O perímetro de braço corresponde à circunferência obtida na distância média entre o bordo mais lateral do acrômio e o olécrano. O avaliado deverá posicionar-se em pé, em posição ereta, os pés afastados à largura dos quadris, o peso corporal equilibrado igualmente entre ambas as pernas, a cabeça orientada no plano de Frankfurt, os membros superiores pendentes ao lado do corpo e a palma das mãos voltada para as coxas. O antropometrista deverá colocar-se em pé, lateralmente à direita do avaliado. Para identificar o ponto de referência anatômica, o avaliado deverá flexionar o cotovelo, formando o ângulo de 90 graus entre o braço e o antebraço, com a palma da mão voltada para cima. Nesta posição, com auxílio de fita antropométrica, determina-se a distância entre o bordo superolateral do acrômio e o processo do olécrano da ulna. E na sequência, assinala-se o ponto equivalente à distância média entre ambos. Depois, envolvendo o braço com uma fita antropométrica, de forma que esta coincida com o ponto assinalado, realiza-se a leitura da medida. O perímetro de abdômen corresponde à circunferência do maior contorno desse segmento anatômico. Para sua medida, o avaliado deverá posicionar-se em pé, de forma ereta, com os membros superiores pendentes ao longo do corpo, com leve abdução que permita a passagem da fita antropométrica ao redor do abdômen, os pés afastados à largura dos quadris, o peso corporal dividido igualmente em ambos os pés e a cabeça orientada no plano de Frankfurt. O antropometrista deverá colocar-se em pé, à frente do avaliado. Para efetuar a medida,
Passa-se a fita antropométrica em torno do abdômen do avaliado, de trás para frente, no ponto coincidente com a maior circunferência da região abdominal, geralmente à altura da cicatriz umbilical, tendo-se o cuidado de manter a fita antropométrica no plano horizontal. O avaliado deve respirar normalmente e a leitura da medida é realizada no final de uma expiração sem compressão de pele.